Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Champions e falar especificamente sobre um desses jogos, né, abrindo aí essa segunda rodada da fase de grupos, falar um pouco sobre a quase grande vitória do Bruges para cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Um jogo que tem vários aspectos legais, a parte tática, a história que o Bruges quase construiu, né, mas depois acabou escapando, a reação do Real Madrid, por onde passou também, e a própria situação do grupo agora, né, porque o Real Madrid já tinha perdido e perdido feio para o PSG, aliás, tem vídeo sobre esse jogo, sobre a análise desse jogo, vou deixar aqui na descrição, e agora poderia até ter perdido uma segunda partida, poderia ter perdido em casa para o Bruges, conseguiu arrancar um empate, mas mesmo assim é um início bem aquém do que se imaginava, embora não seja uma grande surpresa ver o Real Madrid jogar mal nesse momento. Acho que é até muito mais compatível com o que a gente tem visto mais frequentemente do que se o Real Madrid apresentasse um grande futebol. Vamos falar então sobre o jogo? Antes eu só convido você aí a participar aqui do canal, então se inscreva aqui embaixo, se você ainda não se inscreveu, deixa aí a curtida, o comentário e claro, ative o sininho da notificação. Olhando do ponto de vista tático, é interessante a forma com que o Bruges entrou em campo, e aí vou deixar aqui no campinho a base do que dá para tratar de posicionamentos e formações. É interessante porque o Bruges parte de um 5-3-2, dá para chamar dessa forma, porque jogava com 3 zagueiros, 2 alas, 3 meio-campistas, 2 homens de frente, mas com algumas variações ou com alguns comportamentos individuais que faziam com que o time raramente tivesse esse desenho muito claro dentro de campo, mas a proposta estava muito evidente. Então se a gente olha, a gente vê, por exemplo, o papel do ala direita é bem diferente do papel do ala pela esquerda. Isso tem a ver com o adversário do outro lado também. O papel do zagueiro pela direita, o Clinton Mata, era muito específico. Acompanhar o Hazard, fazer uma perseguição individual mais longa. Então, se o Hazard era do trio de frente, quem poderia se apresentar saindo da ponta esquerda para receber por dentro, o zagueiro o acompanhava em longos períodos até. Fazia grandes deslocamentos ali saindo desse trio de zaga para seguir o Hazard, para seguir o belga. E assim o Bruges tentava limitar um pouco que o jogo do Real Madrid fluísse pelo lado esquerdo. Naturalmente já não teria tanta qualidade de construção com a lateral, porque como o Nacho foi o titular, ele não tem esse perfil ofensivo de criação, de ida à frente, e nem está num bom momento, diferentemente de outras temporadas em que ele conseguia compor bem e cumprir bem com diferentes funções, na lateral direita, na lateral esquerda, na zaga. Não é esse o momento do Nacho. Então, na lateral esquerda, o Diatá era quem batia de frente, né? Na lateral esquerda o Nacho, o Diatá como ala pela direita, ele era quem o acompanhava, mas sem ser tão exigido defensivamente. Talvez o Nacho tenha tido no primeiro tempo uma arrancada num contra-ataque, tentando puxar pela esquerda. Fora isso, muito pouco. E o Diatá jogava já numa faixa um pouco mais avançada, então a gente via ali por esse lado direito algumas perseguições mais nítidas, mais longas, porque também, se a gente olha, o meio-campista pela direita na equipe do Bruges também fazia esse papel de acompanhar ou de incomodar, de cercar o Toni Kroos, que é um caso bem à parte no Real Madrid. O Real Madrid tem jogado muito mal, quase sempre, nessas últimas semanas, mas o Toni Kroos tem jogado muito bem, tem recuperado um nível muito bom. A partida dele contra o Bruges foi excelente, mesmo nos momentos em que o Real Madrid mais sofreu, o primeiro tempo. O primeiro tempo tinha essa armadilha montada, esse cenário tático muito bem definido, que tinha o Kroos sendo seguido, sendo cercado. O lado esquerdo não oferecia nada com o Nacho ali. O Hazard era sempre marcado para receber já pressionado de costas por esses deslocamentos do Clinton Mata. Então o lado esquerdo não era um lado para ser muito explorado, embora seja o lado em que o Real Madrid mais reúne qualidade, porque é o lado que tem o Sérgio Ramos para distribuir, o lado que tem o Toni Kroos para distribuir, o lado que muitas vezes tem o Marcelo para avançar e que tem o Hazard pela qualidade individual, embora ainda não tenha mostrado isso com a camisa do Real Madrid. Mas se aquele é um lado forte, a marcação era mais agressiva naquele lado e acabava induzindo o Real Madrid a sair pela direita. E essa saída pela direita até tinha um pouco mais de espaço. O ala pela esquerda do Bruges, que é o Sobol, ele batia muito com o Lucas Vázquez, como um ponta pela direita, mas sem gerar absolutamente nada de jogo. Em alguns momentos ele até tentou centralizar para virar mais um atacante, mas também não chegou a criar muita coisa, a oferecer muita coisa por ali. Então o Sobol era um ala, esse sim, com comportamento defensivo mais específico, sendo mais exigido num setor que teria ou o Carvajal ou o Lucas Vázquez caindo por ali, e o Sobol fazia essa marcação. O Deli, como esse zagueiro pela esquerda, ele já não fazia perseguições tão longas como o Clinton Mata pelo outro lado, mas ele também era importante para ajudar por dentro, para ter 2 zagueiros mais fixados ali no setor, na maior parte das vezes do Benzema, eventualmente com o Lucas Vázquez, eventualmente em infiltrações do Modric, mas se a gente for olhar, esse era um setor que o Van Aken, que é o mais criativo dos 3 meio-campistas do Bruges,
era um setor que o Van Aken ajudava a cercar, a proteger, mas que em alguns momentos ficavam 3 contra 2 por ali. O Real Madrid chegou a ter uma triangulação muito boa no primeiro tempo, num raro lance em que conseguiu acelerar Modric, Carvajal e Lucas Vázquez. E aí surgiu uma jogada de uma finalização rasteira de primeira do Modric já dentro da área. Mas era um lado que, se fosse melhor aproveitado, tecnicamente falando, o Real Madrid poderia ter gerado mais problemas para o Bruges no primeiro tempo. Não gerou também porque não jogou bem. E aí, qual era a contrapartida disso? Se estava montado esse plano do que fazer sem bola para os diferentes jogadores na equipe do Bruges, também estava montado o plano de como contra-atacar, e passava muito pela velocidade dos seus 2 homens de frente. Em especial o Percival. Por quê? O Percival é o jogador que tem velocidade. Ele atuava, na maior parte do tempo, como esse atacante pela esquerda, e se o Real Madrid era induzido a sair com o Carvajal se projetando, com o Modric tentando infiltrar, com o Lucas Vázquez ora aberto, ora como um atacante por dentro, ali era um setor em que o Percival estava pronto para receber do Van Aken em profundidade, por exemplo, para tentar acionar o Dennis, que depois acabou sendo o nome do jogo, fazendo os 2 gols, embora tenham sido gols bem bizarros do ponto de vista de técnica na finalização, foram gols bem estranhos, mas foi um grande personagem e quase fez o terceiro no segundo tempo, né? Porque o Bruges teve a chance de fazer 3-0, o Dennis parou de frente ali, cara a cara com a Arreolá, no momento em que poderia ter matado o jogo. Mas o cenário do primeiro tempo era muito esse. Um Real Madrid que tinha espaço para avançar pela direita, não conseguia avançar tanto pela esquerda, mas pela direita avançava, pouco produzia e era contra-atacado. Então, cada recuperação de bola do Bruges, velocidade, aceleração. O primeiro gol sai assim, né? Passe do Van Aken, Percival no espaço para conseguir em profundidade acionar a finalização do Dennis. Depois, no segundo gol, também tem erro. Aliás, o Real Madrid mostrou, até por uma questão de falta de tranquilidade e de confiança, alguns erros técnicos grandes no campo de defesa. Modric falhou, Sérgio Ramos falhou, o Varane já há algum tempo não está no seu melhor nível também. E o Real Madrid ficava muito exposto nesses contra-ataques. As transições do Bruges castigavam muito o Real Madrid. O que muda no segundo tempo? O Real Madrid joga melhor no segundo tempo, poderia ter tomado 3-0, então poderia ter saído perdendo até por um resultado pior do jogo, mas aí é questão de detalhe também, né? Se pouco antes de fazer o 2-1, o Real Madrid teve o Arreolá salvando o 3-0. Que era justamente num erro no campo de defesa. Mas independentemente da sequência de placar, falando da sequência de estrutura de jogo, de planos, de estratégias, as substituições no intervalo ajudaram. Primeiro porque, com a entrada do Marcelo, naturalmente o lado esquerdo passa a ter um pouco mais de peso, qualidade para avançar. Então aquela saída que era induzida pela direita, agora ela já se distribuía melhor. E o Marcelo pela esquerda naturalmente dá uma maior opção de passe e de qualidade, até para aliviar um pouco a saída do Toni Kroos, que no primeiro tempo já tinha sido por dentro muitas vezes quem tentava, se virava, criava chances, distribuindo o jogo, em alguns momentos arrancando e se projetando para sair da marcação também. Então o Toni Kroos fez um grande jogo, mesmo quando o time perdeu por 2-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo teve um pouco mais de companhia, dá para chamar dessa forma. Porque no primeiro tempo talvez só ele e Benzema tenham gerado alguma coisa de interessante do ponto de vista ofensivo. No segundo tempo, aí a gente já vê um lado esquerdo que consegue equilibrar mais a saída de bola, então agora já tem lado esquerdo e lado direito. Já não fica concentrado na direita em um ataque pouco produtivo, o jeito de sair jogando. E depois, mais pra frente, a entrada do Vinícius Júnior ajuda também. Porque o Vinícius Júnior oferece iniciativa, tentativa, personalidade. Não acertou tanto no jogo. Aliás, errou mais do que acertou. Mas só de tentar, de se movimentar, de partir pra cima, já é um incômodo novo para um sistema defensivo. Então agora o Real Madrid conseguia ter um jogador mais ousado para tentar partir para cima na ponta direita, já tinha um jogador para levar a equipe à frente pelo lado esquerdo com o Marcelo, e o jogo fluiu um pouco melhor. Então o Real Madrid teve um volume maior, finalizou bastante, chegou ao empate, até poderia ter chegado a esse empate um pouco antes, porque produziu para isso também. Não dá para dizer que foi um grande jogo do Real Madrid, longe disso, até porque o primeiro tempo é muito mais condizente com a realidade dessa temporada. Uma temporada péssima de nível de futebol apresentado até aqui, com um ou outro se salvando. Eu falei do Toni Kroos, que fez ótimo jogo, acho que o Benzema fez um bom jogo, o segundo tempo do Casemiro foi muito bom também, inclusive no momento com bola, ajudando com passe, ajudando a distribuir essa bola no campo de ataque, e aí como o Diatá já estava sendo mais ocupado defensivamente, o Bruges já não tinha essa tranquilidade para sair rápido, aos poucos a válvula de escape já não existia mais, vieram as substituições preocupadas também com o caráter defensivo, então na reta final de jogo virou um ataque contra a defesa na maior parte do tempo. Mas foi um duelo interessante pelo plano que o
o Bruges apresentou ao jogar no Santiago Bernabéu, por como conseguiu se aproximar da vitória e abrir um 2-0, que não é para qualquer um, embora na temporada passada o CSKA já tenha feito isso também, né? Conseguiu uma grande vitória para cima do Real Madrid na fase de grupos em Madrid, na Champions. Dessa vez o Bruges ficou perto disso, teve chance, vai se lamentar porque poderia ter feito 3-0 que mataria o jogo. Real Madrid conseguiu de alguma forma reagir, buscou um pontinho, mas ainda está muito distante de um nível minimamente satisfatório. Então vamos esperar para ver como vão ser aí as próximas semanas, as próximas rodadas. Um ponto em 2 rodadas é um péssimo início de Champions para o Real Madrid, que obviamente fica pressionado para os próximos duelos contra o Galatasaray. Conto aí com os comentários de vocês, com a curtida, com a inscrição. Participem aqui. Um abraço a todos e até a próxima.